Brasília, chamando ao vivo, o parecer do PL das fake news deve ficar pronto em 2 semanas, segundo o relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Catiúcia Sotomayor, de volta por aqui. Como anda a tramitação do projeto polêmico, né, Catiúcia? Olha, Adriana, a proposta que prevê a regulamentação e a responsabilização das redes sociais por conteúdo postado por usuários teve o pedido de urgência aprovado em 25 de abril. Mas como não havia apoio para a votação na Câmara, em maio, o relator Orlando Silva pediu o adiamento da análise ao presidente da Casa, Arthur Lira, que tirou de pauta. Essa foi uma das primeiras grandes derrotas da articulação política do governo federal no Congresso Nacional. Na busca pelo consenso, desde então, o parlamentar já se reuniu com bancadas e líderes dos partidos e teria também conversado com especialistas e representantes das Big Techs. De todo modo, agora, a promessa do relator do projeto de lei das fake news é entregar esse novo parecer antes do recesso legislativo, em 2 semanas, com expectativa de conseguir maioria no plenário na volta. Uma das mudanças no texto estaria no regime de responsabilidade das grandes empresas de tecnologia. A proposta atual prevê novas regras para moderação de conteúdo e punição para as empresas que passam a ter responsabilidade pelo conteúdo criado por terceiros e compartilhado em suas plataformas. Hoje, as Big Techs só são obrigadas a excluir conteúdo no Brasil em caso de decisão judicial. A ideia do PL é que sempre que a postagem for considerada uma prática ilícita, por exemplo, quando estiver falando de racismo ou terrorismo, ela seja excluída rapidamente pela rede social sem ninguém precisar acionar a justiça. Mas o relator disse que haverá algum ajuste nessa questão da responsabilização. Outro ponto crítico no PL está no órgão regulador das plataformas digitais. Haveria 2 alternativas em pauta: ampliar a competência da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, usando o que já existe hoje, financiamento, estrutura, as equipes, e segundo o relator, isso teria mais apoio político, ou criar um sistema brasileiro de regulação com os 3 poderes e a Comissão Especial de Direito Digital do Conselho Federal da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Silva disse ainda que outra opção proposta pelo governo, de uma entidade autônoma de supervisão para fiscalizar a lei e aplicar sanções, está fora da pauta porque não teria apoio suficiente dos deputados neste momento. Eu volto com vocês. Valeu, Catiúcia. Amanda Klein, fiscalizar notícias mentirosas não vai ser tarefa fácil, mas de alguma maneira isso vai ter que acontecer. Esse PL vai avançar mais cedo ou mais tarde no Congresso. A gente viu alguns parlamentares contra o PL chamando de projeto de lei da censura, Amanda. Imagino que vá avançar em algum momento, Adriana, mas não se sabe ainda, e não há no horizonte próximo, uma identificação de que momento seria esse. Não houve o apoio necessário, por isso o Arthur Lira tirou de pauta, a pedido do relator Orlando Silva, que tenta agora colher como se fosse uma mediana aí do que querem os parlamentares, dos desejos e tal. Naturalmente é um projeto muito difícil, até porque acabou ficando na conta ideológica, e a direita radical conseguiram carimbar esse texto como PL da censura, o que não é um PL da transparência, da responsabilização, muito inspirado numa legislação que foi aprovada e está em vigor na União Europeia, foi aprovada pelo Parlamento Europeu, que é o Digital Services Act. O que você quer cobrar? Quer cobrar mais responsabilidade das redes sociais, quer cobrar mais transparência, encarar as redes sociais não como um ambiente passivo, mas como um ambiente ativo. Afinal de contas, essas redes têm algoritmo e elas têm que ter responsabilidade pelo que é publicado em suas plataformas. Não dá para imaginar que ela seja um ator inerte, sendo que detém tanto poder, e detém tanto poder justamente ao definir algoritmo, ao definir engajamento e ao deixar, muitas vezes, que mentiras, que notícias, não só quando a gente fala em notícias falsas, mas notícias criminosas circulem nessas plataformas. O exemplo que a gente viu recentemente é desses ataques às escolas. Portanto, isso virá à tona em algum momento, mas ainda não sabemos identificar qual. Pois é, Cristiano Beraldo, é o PL da transparência ou o PL das fake news? Por que o assunto dá tanta briga? Não, é o PL da censura, de fato, né? A gente não pode imaginar só porque a Europa tem uma legislação que essa legislação é boa. O fato é que esse PL está sendo proposto por um governo totalmente analógico. O Orlando Silva, próprio Lula e outras figuras importantes do governo não têm nenhuma intimidade com o mundo digital. Tanto é que essas lives do Lula estão sendo um fiasco.
O ponto é que você não pode transferir para as plataformas a responsabilidade pelo conteúdo, porque a lei já prevê a responsabilização do autor daquele conteúdo. A gente tem que ter um Estado preparado para lidar com essas informações e exigir das plataformas, aí sim, transparência nas regras. As plataformas não podem servir para agradar ou desagradar aquelas pessoas que têm uma relação mais próxima, sempre usando a desculpa do algoritmo e tal, fica uma coisa obscura, aonde muitas vezes as pessoas são vítimas de algum tipo de suspensão de conteúdo sem nenhuma razão objetiva para aquilo. Vai ter muita discussão ainda, acho difícil avançar de forma concreta. Essa questão da Anatel é um absurdo imaginar que burocratas responsáveis pela fiscalização do setor de telecomunicações vão agora estar aptos a serem censores no Brasil. Isso é uma loucura, isso é um devaneio e vai contra tudo aquilo que a própria esquerda, o PT e tantos dos seus representantes lutaram no passado aqui no Brasil. Agora, Amanda, só acrescentando nessa discussão, o PL acabou ficando em segundo plano nessas últimas semanas. O relator até, o deputado Orlando Silva, não vem aparecendo muito, mas de qualquer forma, de alguma maneira, o Congresso vai ter que retomar essa discussão em algum momento. Eu acho que sim, mas não será agora, né, Tiago? A gente está aí às vésperas de um recesso parlamentar, tem outras pautas mais urgentes sobre a mesa, a começar pela reforma tributária, que discutimos aqui. O Arthur Lira quer colocar em votação ainda na primeira semana de julho. Há outras coisas urgentes, por exemplo, o PL do CARF, há outras matérias mais urgentes para se votar nesse momento. Enquanto você não tiver uma vontade política, um desejo político, principalmente uma concertação de forças políticas diferentes para chegar minimamente a um consenso sobre esse projeto, sobre esse debate que existe, vai ter que existir, porque ele existe na sociedade, é uma preocupação de todos nós quando pensamos nos nossos filhos, por exemplo, o tipo de conteúdo ao qual eles têm acesso nas redes sociais, isso de alguma forma precisa ser regulado, isso não significa censura, significa simplesmente, até como disse o Beraldo, regras claras, transparência e obrigação das redes sociais, porque são elas que têm acesso a esse conteúdo. Você não pode imaginar, você não pode esperar uma decisão judicial para remover um conteúdo que já viralizou e já rodou o mundo. Você tem que ter uma participação muito mais ativa das redes sociais em saber que aquele conteúdo criminoso não pode circular nas redes. Ô, Beraldo, até que o PL, então, seja realmente discutido no Congresso, como ficam as fake news? Algumas pessoas têm contas bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal? Pois é, a gente tem visto aí uma série de decisões, né, retirando contas, atentando contra a liberdade de expressão das pessoas em rede social e muitas vezes não por uma questão criminosa, mas sobretudo por uma questão ideológica. Censura dessa forma é inaceitável, as pessoas têm que ter liberdade de defender o seu ponto de vista, de tratar de assuntos que por muitas vezes são espinhosos. E a gente não está falando aqui de pessoas que fomentam cometimento de crime usando redes sociais. Isso já está previsto, é um outro tipo de crime que tem que ser tratado. E o que as forças policiais, o que a justiça precisa fazer é aumentar a sua velocidade de ação. A Amanda comentou da demora da justiça no maior número de casos, quando não tem ali um interesse muito específico, em tomar decisões. O que a gente precisa discutir e aprimorar é isso, mas não simplesmente colocar as próprias plataformas como censoras do conteúdo que é publicado ali sob pena de multa, porque a gente, obviamente, não vai poder postar sobre mais nada. Assuntos polêmicos não serão mais debatidos de forma aberta nas redes sociais e isso favorece muito o interesse do governo de tratar assuntos que são delicados somente nos veículos que eles controlam. 8 horas.